O sexto episódio de Os Anéis de Poder, se não foi o melhor, pelo menos foi com mais ação até agora. Foi tipo um suco de Senhor dos Anéis. Foi uma homenagem ao filme /livro As Duas Torres. Com algumas pequenas pausas pra tu pegar um lanche no meio do episódio e explicar alguma ponta que tenha ficado solta. Tirando isso, o couro comeu em alta voltagem. Teve exército caindo em armadilha porque achou que a guerra tava ganha. Teve o romance sem sal no meio da luta. A gente finalmente teve respostas sobre a origem do Adar. Teve o Halbrand aceitando ser chamado de rei, embora sem muita convicção. Porque, ao que tudo indica, ele não é lá muito bonzinho. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele vai ser um dos Nazgûl no futuro. Um dos espectros do Anel. Já que no livro apenas 2 deles são nomeados, o Rei dos Bruxos e o Camu, que é como se fosse um segundo líder. Teve também as armaduras mais bonitas já vistas, talvez em todo o Senhor dos Anéis ou em todas as literaturas fantásticas. Teve a Galadriel se perdendo no personagem. Teve o Arondir quebrando o martelo, tentando destruir a Espada Negra, em alusão ao que o Gimli tenta quando ele bate com o machado tentando destruir um anel e quebra o machado. Mas nem tudo são flores. Apesar de ser um baita episódio, eu achei estranho como do nada os Númenóreanos aparecem cavalgando e indo pra batalha. Não teve uma chegada nos portos, não teve uma chegada na Terra-média. E uma coisa que me incomoda muito, muito, é uma preguiça de roteiro, por assim dizer. No último segundo, os mocinhos sempre são salvos. Aconteceu de novo. O Arondir lutando com um orc forte, uma baita luta, e quando ele vai ter o olho furado, mata um orc. Pô, já imaginou que legal, um elfo com tapa-olho? Da hora, né? Mas não, a gente não tem medo que os mocinhos vão morrer, porque aconteceu no episódio anterior, quando ele salva o Theo no último segundo. Aconteceu quando o Estranho do Meteoro salva os hobbits. As hobbits. Aconteceu com Elendil, logo em seguida do Arondir. O Elendil é salvo também no último segundo, então a gente fica sem aquela sensação de que um dos mocinhos vai morrer. Não. A gente já não se preocupa mais, porque sabe que alguém vai salvar ele quando precisar. E acho que podiam ter dado um pouquinho de ênfase nos outros núcleos da série. E acho que podiam ter dado umas ceninhas pros outros núcleos. A gente não teve nada do Elrond e do Durin nesse capítulo, nem a viagem dos hobbits, lá com o Estranho do Meteoro. Então a gente só vai saber o que rolou com eles durante a erupção no próximo capítulo. Mas a maior crítica que eu tenho aí, cara, sei lá, o idoso Aldreg encaixa uma espada numa fenda, gira, e aí, pô, parabéns pro arquiteto que fez aquilo, porque aquela simples girada ele segurou sei lá quantas represas durante sei lá quantos anos, e ele encaixa a espada, gira, solta as represas, põe um vulcão em erupção. É como se assim, ó, encaixou a espada, girou, pum, criou Mordor. Aliás, a montanha que entrou em erupção é o que dá origem a Mordor. Nos livros consta que o Dum é um vale de Mordor criado por atividade vulcânica. A montanha que entrou em erupção é a Montanha da Perdição, onde o Gollum acaba destruindo um anel depois. E quando Gandalf enfrenta o Balrog, ele fala, volte para as sombras, chama de Udum. Ainda assim, foi um baita episódio, nos trouxe a origem do Adar, que foi um dos primeiros elfos raptados pelo Melkor e transformados em orcs depois. Ele só não ficou tão mal diagramado que nem os outros orcs, mas explica que os orcs têm sentimentos, motivações e pensamentos próprios, o que é muito bom, porque embora a visão deles seja distorcida e seja boa só pra eles, não são inimigos que estão ali só pra dar XP pros heróis. Não, eles têm um propósito. E depois ele fala que ele matou o Sauron. E aí fica a dúvida. Ele matou o Sauron? Ele é o Sauron? Se ele não é, a quem ele serve, já que ele não serve ao Sauron conforme ele mesmo. E aí algo que a série faz muito bem. Porque ao criar personagens novos e dar um protagonismo, ela se protege de spoilers. Porque a gente sabe a origem e o que acontece depois com a Galadriel, com Elendil, com Isildur. Agora, a gente ainda não sabe quem é o Estranho do Meteoro, quem é o Adar. Agora, aos poucos, eles estão revelando quem é o Halbrand. E não tem livro. Então, a gente só vai saber isso vendo a série. Então, é uma boa sacada. E lembrando que só tem mais 2 episódios. Então, tem muita coisa que talvez nem seja revelada no primeira. Fique pra próxima. E por hoje é isso.